história é uma história, assim, eu acho que diferenciada, porque eu sempre digo que a minha infância foi uma infância muito sacrificada, né? A minha infância, eu posso dizer, eu não tive infância, né? Eu posso dizer também que, por exemplo, pode ter havido assim uma vida mais sacrificada do que a minha é impossível. Entendeu? Porque eu perdi minha mãe mais ou menos, eu tinha o quê? Eu tinha 7 anos de idade, né? 7 anos de idade, quando eu perdi minha mãe. Agora, só que eu era raquítico, eu morava no interior, muita fome, seca, né? No interior da Paraíba, né? No interior da Paraíba, São José da Lagoa Tapada. Então eu perdi minha mãe morreu muito nova, morreu muito cedo, ela morreu de tuberculose. Naquela época essa doença não tinha cura, né? E realmente quando ela morreu eu fiquei com 7 anos de idade e era raquítico, era bem pequenininho, né? Passava muita fome e tudo. Minha casa, uma casa de taipa, muito humilde, né? No interior, para você ter ideia, a minha casa não tinha onde a gente sentar. Não tinha nem um banco. Sentar assim, um banquinho, tá? Não tinha. Comia no chão. Comia no chão. A gente pegava os pratos, tinha um fogão lá de lenha, um fogão lá, né? A minha mãe fazia lá, a gente chegava, pegava o prato, ela fazia o prato lá, a gente sentava no chão. Era. E comia com a mão? Não comia com a mão, não. Não tinha colher. Tinha colher, né? Não era garfo, não, era colher. E na realidade, quer dizer, a minha infância foi assim, né? Aí quando eu perdi minha mãe, aí a coisa complicou mais ainda, né? Complicou mais ainda, porque eu fui morar com minha avó. Quantos filhos? Quantos irmãos? Ficou somente eu e minha irmã. Era só 2 filhos, eu e minha irmã mais velha. Entendeu? Eu fui morar na casa da minha avó, meu amigo, e tome sacrifício, tome dificuldade, Porque eu fui morar na casa da minha avó quase que assim na força, né? Porque não tinha opção. Não tinha opção. Meu pai se casou também muito cedo. Meu pai se casou, meu pai ficou viúvo, ele passou menos de um ano viúvo. Se casou ligeiro e tal, né? Aí voltamos para casa, né? Para essa mesma casa. Aí... Passou quanto tempo na avó? Aí, veja lá, eu passei menos de um ano, passei pouco tempo. Mas foi muito sofrimento lá na minha avó, né? Muito sofrimento. Aí quando meu pai casou, que nós voltamos para casa de novo, aí o sofrimento aumentou. Madrasta. O sofrimento aumentou. Não gosto nem de pensar não, porque realmente foi muito complicado na época, né? Muito complicado. Ela não aceitava vocês? Não aceitava, e os primeiros meses, acho que uns 5 meses, 6 meses, foi mais ou menos uma boa, né? Aí depois começou a complicar. Muita complicação e tudo. Implicando ou maltratando mesmo? Maltratando e tal. Muita dificuldade, né? E naquela época, veja lá, foi em 1954, 1955, entendeu? E naquela época, os meus primos daquela lá do meu interior, e aquele pessoal daquela redondeza, eles tinham tendência de ir para Brasília, construir Brasília. Sim. Para Brasília. E a maioria dos meus primos, meus amigos, naquela época foram para Brasília, né? Candango, construir Brasília, né? E eu pelejei para ir, mas não tive oportunidade, não fui. Não fui por quê? Porque eu era de menor. Eu era de menor, não tinha condições de ir, né? Não fui, fiquei no sertãozão, sofrendo muito, né? Aí depois, me apareceu, por exemplo, a oportunidade de eu vir para Fortaleza, né? Com um parente meu, com a minha tia. Minha tia casou com um militar, né? E eles casaram lá no interior, e esse militar era reformado, então minha tia se casou com ele, e eles vieram morar aqui em Fortaleza, e eu me filtrei por ali, tudo, para vir com eles e tudo, e deu certo, e eu vim. Né? Vim com ele. Passamos 2 dias de trem, de Souza, na Paraíba, até chegar aqui. No dia 27 de janeiro de 1957. Foi o dia que eu cheguei aqui. Foi o dia que saiu não lá? Não, foi o dia que eu cheguei aqui. 28 de janeiro, chegou em Fortaleza. Eu cheguei no dia 27 de janeiro de 1957. Olha aí. Eu nunca me esqueci dessa data, porque ali eu acho que eu nasci de novo ali.
entendeu? Eu cheguei no dia 27 de janeiro de 1957. Então eu devo ter saído de lá mais ou menos no dia 25, mais ou menos, né? Eu me lembro, eu vim de trem, o trem dormia, pernoitava no interior, em Aracoiaba, eu acho. Aí cheguei aqui em Fortaleza, cheguei aqui no dia 27 de janeiro de 1957, o ano seguinte, 1958, foi uma seca muito grande, né? Foi uma seca muito grande. Aí eu fiquei o ano de 57, 1957, fiquei o ano de 57 todo, né? Aqui na casa desse meu parente, na casa de minha tia, e tentando arranjar um emprego, mas semi-analfabeto, praticamente eu tinha muita dificuldade de ler o nome do ônibus, né? O nome do ônibus, qual é o, né? Que linha era aquela e tal. Né? Eu lia, mas com muita dificuldade, né? Aí fiquei, veja lá, eu fiquei de janeiro de 57, passamos o ano todinho de 57, chegou em 58, o ano da seca, né? Aí esse meu parente, o marido da minha tia, militar, né? Arranjou para mim o primeiro emprego na rua Guilherme Rocha, 404, fornitura suíça. Era uma loja que vendia peças de relógio. Fornitura. O que é fornitura? Fornitura o nome chama-se fornitura, é peças para relógios. Na época eu vendia peças para relógios.